Continuando, né, a gente falou um pouco do teorema de Stevin, agora a gente vai falar de um outro teorema tão importante quanto para a parte de hidrostática, que é o teorema de Pascal. O que é o teorema de Pascal? O teorema de Pascal, né, foi descoberto por Blaise Pascal, tá, um matemático, físico, inventor e escritor, que estudava fenômenos, né, da hidrostática e hidrodinâmica e desenvolveu, né, algumas das suas invenções, né, ele desenvolveu a prensa hidráulica, tá, e a seringa. E o que é exatamente a lei de Pascal? A gente viu que a pressão está associada com a mudança de altitude ou profundidade. Então a gente tem que o seguinte: se houver algum tipo de incremento em algum nível desse meu fluido, esse incremento de pressão ele vai ser propagado de maneira uniforme por todo o meu fluido, inclusive ao ponto de influenciar as paredes, né, do recipiente que possa estar contido o meu fluido. Então imagine que eu tenho aqui a superfície, eu coloco algum tipo de força externa que exerce uma pressão, e essa pressão, esse incremento de pressão vai ser espalhado de forma idêntica, esse incremento é espalhado de forma uniforme por todo o fluido, inclusive influencia o recipiente. Ok? Esse princípio, né, está por trás do teorema de Pascal, que ele fala que a pressão aplicada a um fluido incompressível, fechado, né, transmitida sem redução a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Então, como eu falei, né, se você tem uma relação entre a pressão e a profundidade, se você joga um incremento aí em qualquer nível do fluido, esse incremento ele é espalhado de forma uniforme por todos os pontos do meu fluido. Okay? E aí uma aplicação desse teorema, né, é exatamente o que a gente conhece aqui, né, da figura do elevador hidráulico. Que como que funciona ele? Você tem de um lado um pistão com uma pequena área de seção transversal, e aí sobre ele você pode exercer uma força. E aí você, nesse recipiente, você tem um fluido, aqui dentro você tem um fluido qualquer, né, um fluido incompressível. E aí de um lado você exerce uma pequena força sobre um pequeno pistão, e aí essa força vai ser transmitida na forma da pressão de forma igual, que o teorema de Pascal, né, menciona isso, vai ser transmitida de forma igual por todo o fluido. E aí, inclusive, chegando aqui, né, para influenciar o meu pistão de um outro lado, um pistão maior. Né? Se a pressão é aplicada, vai ser igual de um lado e transmitida e influenciar o outro pistão da mesma maneira. Então, existe uma relação aí que a gente pode estabelecer entre a relação de força e área de um pistão com a força e área de outro pistão. O que isso aqui significa? Que, na realidade, essa força externa que eu exerço sobre o pistão pequeno, ela vai criar um incremento de pressão sobre o meu fluido, e esse incremento de pressão vai exercer uma pressão sobre esse pistão, que é maior, mas como a pressão é a mesma, se a área do pistão é maior, a força, né, digamos assim, virtual que o pistão ele exerce aqui, vai ser tantas vezes maior quanto. Então, se aqui se a área for 100 vezes maior, a força aqui do outro lado também vai ser 100 vezes maior. Ok? Então, ele nada mais é do que um dispositivo de multiplicação de força. Se de um lado, por exemplo, você tem, né, alguém com peso aí de 70 quilos, o pistão tem um peso de 30 quilos, uma área de 1 metro quadrado, você está exercendo aí aproximadamente uma pressão de 1000 pascal. E aí, transmitindo aqui para o outro lado, para um pistão de 100 quilos e 100 metros quadrados de superfície, você tem uma força equivalente aí a 99.000 newtons, que pode ser equivalente a um carro. Né? Então, veja essa relação só para ter uma ideia de números. Né? A gente está falando aí de quase 100 quilos, tá? Para 1 metro quadrado, e aí uma pressão espalhada aqui, né, sendo propagada pelo fluido, num pistão aqui que é maior, né? Também é mais pesado, mas é maior, você consegue gerar uma força, né, uma pressão associada a uma força, que poderia levantar um carro, a partir de um peso de uma pessoa, poderia levantar um carro, né, de aí cerca de 99.000 newtons. Tá? Então, você tem um fator de multiplicação aí. E aí, esse fator de multiplicação ele é utilizado em diversos dispositivos. A gente falou do elevador hidráulico, né? A cadeira de dentista é um exemplo, né? O macaco hidráulico usado para você poder consertar o carro ali quando for um pneu, né? São outros exemplos que usam basicamente essa ideia aí por trás do teorema de Pascal. Alguns outros exemplos, né, como eu comentei, a seringa, tá? A seringa segue essa mesma ideia, né? Que você tem a agulha, né? A agulha permite você furar com certa facilidade o braço de uma pessoa e aí poder injetar o líquido, né? A vacina, ou seja lá o que for necessário, né?
Aqui, né, a gente tem exatamente um equivalente aí usado em oficinas, tá? Esses dispositivos, eles conseguem levantar o carro, tá? Tem outros dispositivos mais antigos, né, que você usa, que são muito semelhantes ao macaco hidráulico, que você permite levantar o carro até pequenas alturas para conseguir levantar ele o suficiente para poder trocar a roda, né? Então, antigamente era muito usado isso em oficina, hoje em dia muitas delas já estão bastante modernizadas, né? Aqui uma espécie de elevador hidráulico, não um elevador de pessoas, né? Especificamente para pessoas de grandes construções, mas você poder alcançar, por exemplo, num galpão logístico, né? Você conseguir alcançar diversos níveis ali onde encontram-se, por exemplo, encomendas ou, enfim, diversos materiais ali estão depositados. E aí você pode pegar aqui em diversas alturas para poder alcançar. Aqui também tem dispositivos semelhantes aí usados, por exemplo, para podar árvores na rua, né? Usam mecanismos semelhantes. Né? A prensa hidráulica, que basicamente segue a mesma ideia, o mesmo princípio do teorema de Pascal, para você poder exercer uma força aqui suficiente para deformar ou, enfim, compactar algum tipo de recipiente, algum tipo de dispositivo, algum material que você tenha. Né? E a cadeira de dentista que eu tinha comentado, né? Ela usa também basicamente a mesma ideia, tá? Para poder subir e descer, usa esse princípio do teorema de Pascal. Ok? Então vamos fazer alguns exercícios, tá? Só para exemplificar, exercitar um pouquinho do que a gente falou. Então veja que a gente tem aqui um tubo, né, em U na figura, tem dois líquidos, óleo e água, né? Ele está em equilíbrio estático. Ele fala que a água tem uma densidade de 998 kg por metro cúbico e do outro lado você tem o óleo com uma densidade desconhecida, que é o que ele quer saber. Ele fala para a gente algumas medidas, né, dessa altura aqui de 135 milímetros, essa altura aqui de 12,3 milímetros, e a pergunta é a densidade do óleo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que uma certa coluna de óleo, uma certa coluna de água e aqui o restante água. E aí existe aqui um equilíbrio, eles estão em equilíbrio, e aí existe aqui uma interface entre água e óleo. Né? Então, tem que entender, o que a gente tem que entender é que a pressão no mesmo nível, lembra, no mesmo nível do fluido, ela é igual em qualquer ponto. Então, aqui, o que a gente tem? Que esse ponto aqui de pressão, né, vai ter a mesma pressão desse ponto aqui. Então, eu posso afirmar que a coluna de óleo, ela tem a mesma pressão dessa coluna de água sobre esse ponto aqui, né, sobre essa interface. Ok? Então, a gente pode afirmar que existe uma igualdade, né, de pressão nesse ponto em relação a esse ponto. Então, a coluna de óleo vai ter equivalência com a pressão da coluna de água, dessa coluna aqui, ok? Exatamente porque é exatamente a interface, é o limite aí dentro do mesmo fluido, que é a água que se encontra aqui embaixo. Então, para eu calcular isso, como é que a gente vai fazer? Né? De um lado a gente tem água, do outro lado a gente tem óleo. Então, do lado que tem água, a gente tem pressão atmosférica, a gente está desconsiderando um tubo aberto, mas mesmo que não fosse aberto, a gente não precisava se preocupar, né? Mas vamos considerar um tubo aberto, então a gente tem a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna de líquido de água, e do outro lado a gente tem, perdão, deixa eu só voltar aqui rapidamente, a pressão da coluna de líquido de água é apenas L, tá? Que é essa coluna aqui. A pressão da coluna de óleo vai ser L mais esse D minúsculo aqui. Okay? E a pressão atmosférica também. Então a gente tem que igualar isso, que são pressões, né, iguais na interface. Então esse lado vai ser equivalente a esse, né? Então a gente tem uma igualdade. Pressão atmosférica a gente elimina, a gente fica apenas com esse termo equivalente a esse termo. A gravidade aparece dos dois lados, então eu também posso eliminar. Então tem uma relação entre as alturas das colunas de líquido e as densidades. Então, substituindo os valores que o exercício me dá, a gente encontra que a pressão do óleo, né, perdão, a densidade do óleo nesse problema, 915 kg por metro cúbico. Ok? E um outro exemplo aqui também, a gente tem, semelhante ao que a gente viu lá do elevador hidráulico, do macaco hidráulico, a gente tem aqui uma mola, tá, de constante 3 vezes 10 a 4 Nm por metro. Ela está aqui presa a uma viga rígida, tá? Então isso aqui é rígido, é fixo, ok? E o pistão de saída desse lado aqui, de uma alavanca hidráulica. O recipiente vazio aqui desse lado, com massa desprezível, encontra-se em cima do pistão de entrada. Então ele não influencia o meu pistão. O pistão de entrada tem uma certa área, que ele não fala qual é, só fala aí, né? E o pistão de saída possui área 18 vezes maior.
Inicialmente a mola está em comprimento de repouso, ou seja, não tem nenhuma força sendo exercida sobre ela. E ele quer saber quantos quilogramas de areia você pode colocar aqui no recipiente para comprimir essa mola. Então, o que ele está dizendo? Eu vou colocar areia aqui, essa areia vai exercer um peso, vai criar uma pressão, vai ser transmitida pelo fluido e vai exercer uma força aqui sobre a minha mola. Tá? Então, você tem que o recipiente vazio vai ter uma certa força que vai estar associada ao peso da areia, tá? Sobre aquele pistão com uma certa área, enquanto que, à medida, por conta do princípio de Pascal, essa pressão aqui ela é transmitida, exerce a mesma pressão do outro lado, só que numa área 18 vezes maior. Então, a força vai ter uma força também 18 vezes maior aí, ok? E essa força vai fazer a mola deformar exatamente pela lei de Hooke, que vocês devem ter visto em mecânica, né, em física 1, que depende da constante da mola e o quanto que a força é capaz de deformar a mola. Então, se eu for calcular, né, o que a gente tem? Existe uma relação aí entre as forças e as áreas dos pistões. Tá? Então, essa força do lado esquerdo, a força do lado direito, a área do lado esquerdo e a área do lado direito. Tá? Esse termo de área pode ser eliminado, porque são equivalentes. Só fica com um termo de 18 vezes. A gente tem a força peso do lado esquerdo, que é o peso da areia, tá? Que nos vai ajudar a encontrar o quilograma de areia. E do lado direito, a força associada vai ser a força elástica. Tá? Ação e reação aqui, né? A força que o pistão exerce sobre a mola é a mesma força que a mola exerce sobre o pistão. Então, a força aqui eu posso calcular pela lei de Hooke. E aí, jogando aqui nessa minha igualdade, eu tenho que a massa de areia depende da constante da mola, a deformação da mola e 18 vezes a gravidade. O termo de área foi eliminado. Então, a gente tem aí uma massa de areia de mais ou menos 8,5 kg, que é suficiente para deformar a mola em 5 centímetros. Okay? Lembrando que aqui o ΔX, 5 centímetros, o ideal é ser passado isso para metro, porque a constante aqui está em newton por metro. E a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aqui um exercício um pouquinho mais complicado, tá? Fisicamente ele não é complicado, eu diria que mais o cálculo por trás dele é um pouquinho mais chato. Que a gente tem aqui uma represa, né? A água tem uma profundidade de 35 metros, tá? E atrás da face vertical de uma barragem, a largura é 314 metros. E quer saber a força resultante exercida pela água na barragem. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a pressão, a força e a pressão associada, ela aumenta com a profundidade. Então, aqui em cima a pressão ou a força associada é menor e aqui embaixo ela é muitas vezes maior. Então, se ele quer a força resultante, eu tenho que calcular a soma de todas as influências em todos os pontos aqui da minha barragem. Então, a gente sabe que para somar no intervalo definido um número aí impossível de calcular manualmente, a gente tem que fazer uma integral. Então, a gente tem que pegar diversas contribuições aqui em cada ponto da barragem e aí pegar os limites da barragem e fazer uma integral para poder calcular. Então, fisicamente é muito simples, mas o cálculo pode ser um pouco mais complicado. Okay? Então, o que a gente tem? Né? A pressão varia com a profundidade. Então, não basta você apenas botar força sobre a área igual a pressão, né? De forma tão simplificada, que não vai conseguir calcular. Então a gente tem que considerar o seguinte, né? Ele quer a força exercida pela água, então a gente não precisa se preocupar com a força associada à pressão atmosférica. Então a pressão manométrica depende exatamente do quê? Dessa minha profundidade, que está associada a quem? ρGy. Então a pressão está dependendo aí de ρGy. E y é a minha variável associada à profundidade, certo? Se eu considerar aqui uma faixa horizontal de largura W, né, a profundidade Y, e ela tem uma espessura vertical dy, né, então aqui eu tenho aqui essa minha faixa, essa pequena faixa aqui, né, com uma certa largura, mas um pequeno incremento aqui dy, né, estou pegando uma pequena espessura, essa área da faixa vai ser o quê? Vai ser exatamente W, né, dy, tá? Porque W ele é constante, mas dy é o meu pequeno incremento. Tudo bem? E aí a força exercida vai também ser pequenos incrementos. Essa força aqui de pequeno incremento vai depender da pressão e da área, sendo que a pressão a gente viu que é ρGy e a área é esse pequeno incremento WDY. Então aqui a gente já tem todos os elementos para fazer a minha integral. Tá? Então para calcular a força resultante, basta realizar a minha integral, né? Ou seja, a força de zero, ou seja, no limite aqui da superfície do fluido, que o fluido não tem influência, até o seu valor máximo na profundidade H. E aí o meu incremento de profundidade também varia de 0 a H. Então aqui a força no ponto 0 até a força no ponto H, da profundidade H, e a profundidade variando de 0 até H. Ok? Então nota que ρ, G e W
eles são constantes, tá? Y dy é minha variável. A força no ponto zero, aqui na superfície do fluido, ela é nula. Então, por isso que eu só tenho esse termo F, que seria, né, associado aí a... Vai ser a minha força, na realidade, resultante. Esse F aqui vai ser a contribuição do zero até H. Tá? Mas a gente sabe que no zero a gente não tem nenhuma força aqui do fluido, na superfície do fluido. Ok? Então, fazendo a minha integral, né, integral de y dy é y² sobre 2, do zero até h, na integral definida, a gente tem F depende meio da densidade, gravidade, W, que é a minha espessura, H, que é a profundidade, ao quadrado. Se eu usar todas as variáveis, né, que a gente tem, né, a densidade da água e gravidade, a gente tem que a força é em torno aí de 1,88 vezes 10 a nona newtons. Okay? E aí tem uma coisa interessante desse problema, que o desenho ele é bem característico porque ele mostra que um tamanho menor da represa é aqui embaixo um tamanho maior da represa, ela tendo uma espessura maior. E isso, na prática, né, se você for ver uma represa de verdade, ela funciona dessa mesma maneira. Por quê? Porque a pressão, né, a força e a pressão associadas aqui em cima elas começam menor e vai aumentando muito até a maior profundidade da água. Então você tem uma pressão muito maior que tem que ser contida. Então o design, né, a construção da barragem, ela é pensada dessa maneira por conta dessa força maior aqui embaixo. Essa força aqui que eu calculei é a força resultante, somando todas as forças que contribuem. Mas a força aqui embaixo ela é muito maior do que a força aqui em cima. Por isso você precisa de uma espessura maior da barragem para aguentar a influência dessa pressão maior, dessa força maior. Ok?